Deus se vai deles. Sabe outra coisa, amados, que nós vemos nesse versículo, o primeiro versículo, é que quando nós estamos sem a presença de Deus, os inimigos vêm contra nós. Os inimigos marcham contra nós. Sabe, eles estavam vivendo uma vida de bênção, mas fizeram o que era mal. Então a palavra diz que o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. O Senhor não entregou propriamente dizendo, mas o Senhor permitiu que os inimigos se levantassem contra eles. Sabe, é assim na minha vida, é assim na tua vida. Sabe, quando eu não estou firme na presença de Deus, quando eu não estou honrando a Deus, quando eu não estou fazendo as coisas corretas diante do meu Deus, eu perco essa graça. E aí os inimigos vêm. Pastor, olha os inimigos. Os inimigos pode ser uma enfermidade. Os inimigos pode ser a perda de um emprego. Os inimigos pode ser a morte espiritual. Os inimigos pode ser quando nada dá certo. Os inimigos pode ser quando o casamento não vai bem. Os inimigos pode ser um monte de coisas que vem sobre a nossa vida. Por quê? Porque o favor já não está mais. Esse povo pereceu na mão dos inimigos, porque eles estavam fazendo aquilo que ia mal. E quando nós viemos na casa de Deus, amados, quando nós aprendemos a palavra de Deus, é que Deus quer que eu e você pratique aquilo que é correto, para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Versículo 2: e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiram. Amados, nós entendemos que quando eles iam lá, se esforçavam para poder plantar, se esforçavam porque a agricultura era que movimentava naquela época. A agricultura era que trazia o maior sustento para o povo naquela época. Não tinha tanta tecnologia, não tinha indústria, não tinha aquilo que tem hoje. Então a agricultura era a mais forte da época. E aquele povo, eles se esforçavam. Aquele povo, eles escolhiam uma semente. Aquele povo, eles limpavam a terra. Aquele povo cabia, eles ali ajeitavam a terra, ia lá, plantava, mano. Pastor, está aparecendo na minha vida, mas, sabe, amados, às vezes você tem plantado, às vezes você tem limpado a terra, às vezes você tem tirado toda aquela praga que às vezes vai estar no meio ali da sua plantação, e aí você, não, eu vou tirar porque senão vai estragar. Você tem todo um cuidado, sabe, que é que esse povo tinha, sabe? Mas aí a Bíblia diz, porque sucedia que, havendo Israel semear, a palavra semear significa plantar. A palavra semear, abrindo mais, ela significa o esforço do teu trabalho, sabe? Significa aquilo que você batalha, aquilo que você luta para poder realizar. Você está semeando, você está plantando algo. Israel, eles se esforçaram, mas subiam contra eles os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Amados, juntavam uma renda de todo lado para destruir aquilo que o povo tinha semeado. Sabe, amados, quando a presença de Deus ela se vai, quando nós deixamos de caminhar nos caminhos de Deus, sabe, as coisas são desse jeito. Sabe, todo esforço, você batalha, você escreve, você sonha, você projeta, mas nada dá certo. Aí você fala, poxa, eu projetei, eu batalhei, eu me esforcei, olha, eu tenho feito algo, irmão, mas nada dá certo. Sabe quantas pessoas que têm
chama para a nossa vida. Sabe, mas a fidelidade de Deus, amados, ela vai te guardar. A fidelidade de Deus é aquilo que te livra de todo mal, aquilo que te serve de todo mal. Sabe, sexta-feira eu estava em casa, na hora do almoço, meio-dia, bem na hora de eu falar com Deus mais fortemente, na hora de eu sonhar, né? Me liga um profeta, eu, graças a Deus, esse aqui está, perdoa, né? E ele, pastor, noite passada Deus me impôs para orar pela vida do senhor. Pastor, eu orei tanto que Deus me deu uma visão. Sabe, Deus manda te falar que muitos dentro dessa cidade têm te chamado de louco, falando que o senhor é louco. Sabe, amados, na mesma hora eu lembrei de um cidadão também que diz assim: pastor, você não acha que é loucura sair de uma igreja para 200 pessoas, bem logo 700? Você não acha muito, não? Sabe, eu lembrei daquilo. E ele disse: mas eu sou o Senhor teu Deus. Pastor, e Deus me abriu a visão, e naquela visão eu via um caminhão de ouro sendo despejado no meio da igreja. Pastor, eu nunca havia tido uma visão dessa. Sabe, Deus guarda os seus. Quando o projeto é de Deus, quando algo é de Deus, não adianta levantar, não adianta o inimigo se levantar, não adianta pessoas pensarem ao contrário, porque é de Deus e vai andar. Ele disse: pastor, eu fiquei assustado com aquilo que eu ouvi. Eu falei: Deus é fiel. Sabe, nessa manhã nós estávamos ali batendo um martelo, né? E veio um cidadão que eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto. Aí ele entrou: o senhor que é o pastor? Eu falei: eu mesmo, né? Bonezinho, roupa toda. Senhor pastor, eu vim aqui porque Deus tem, fiz um propósito com Deus e eu vim entregar meu dízimo aqui para o senhor, tá? E é um propósito que eu fiz com Deus. Então pegou por 50 reais. Você ficar aqui, pastor. Eu nunca tinha visto a pessoa, eu nunca ouvi. Sabe, mas a fidelidade de Deus. Aí eu disse para o irmão assim: tá vendo, irmão? Nós gastamos 50 reais agora, né? Comprando prego, comprando as coisas. Deus já foi repouso. Mas Deus é fiel. Sabe, Deus é fiel. Você tem que aprender a confiar neste Deus que é fiel. Agora você também tem que ser fiel a Deus. Não queira só a fidelidade de Deus se você também não luta para ser fiel. Pastor, lutar para ser fiel é lutar, não. E o pecado não é fácil você vencer. A luta contra o mundo não é fácil você vencer. Mas se você for fiel, Deus também será fiel. Sabe, Deus também te honrará, Deus também te abençoará. Sabe, este povo, eles esquecem da fidelidade de Deus. Então, todo o inimigo vieram contra eles. Todo o inimigo vieram para roubar aquilo que haviam plantado, aquilo que haviam semeado. Sabe, porque a fidelidade deles, eles haviam esquecido. Sabe, esse dia que chegou um outro pastor, me encostou no canto e disse assim: pastor Elton, eu estou sabendo que um advogado aí na cidade doou 300 mil para uma igreja e estão falando que é a sua. E glória a Deus, amado, eu vou receber 300, 1 milhão, 500 mil, mas não foi dessa vez não, não foi lá não. Ah, pastor, mas estão falando, porque aquela hora que o senhor está fazendo lá tem que ter dinheiro. Tem sim, mas quando precisa, meu pai vai lá e assina o cheque. Sabe, ele vai lá e compensa o cheque. Meu pai Jesus, teu pai Jesus. E ele olhou para mim assim, bem que não acreditou. Sabe, amado, Deus sempre vai produzir algo grande na tua vida. Sabe, você não vai precisar de dinheiro, você não vai precisar nada, você apenas precisa da presença de Deus. Você precisa ser fiel a Deus, para que Deus possa te abençoar naquilo que você está semeando.
sabe, naquilo que você está plantando. E acampando-se contra ele, destruíram o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Vindo, guarda, meu filho, porque subiam com seus rebanhos e tendas e vinham em multidão, como gafanhoto, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para a destruir. Sabe, é imprescindível quando nós servimos a Deus, é imprescindível quando nós conhecemos a Deus, vivermos uma situação dessa. Sabe, mas muitos de nós vivemos porque nós fechamos os nossos olhos, nós esquecemos daquilo que Deus faz na nossa vida, nós esquecemos que Deus é fiel, nós esquecemos que o Deus que socorre, o Deus que está sempre presente. Então o inimigo vem